Excelentíssimo senhor presidente da Escola Superior do Ministério Público, uma honra que eu distribuo com Vossa Excelência é permitir o destino que nós estejamos juntos com aquele que, sem sombra de dúvida, representa a institucionalização de uma vida dedicada ao direito penal, que é o Monsieur Professor Jean Pradel, que representa, sem dúvida nenhuma, a convicção de que falava ainda major o grande De Gaulle, em 1932, em sua obra Le Fil de l'Épée, no fio da espada, do Retraigan, il faut soutenir une grande querelle. Para ser grande é preciso sustentar uma boa disputa, uma boa briga. O professor Jean Pradel não se alista no rol dos homens chamados momentistas, não se alista no rol dos homens chamados acidentais, daqueles que, perdendo a coerência íntima, adequam o seu viver à conveniência momentânea, mas tem um norte de vida, tem um balizamento interior que condiciona toda a sua vida. E é por esta razão que, do alto dos seus 80 anos, acabando com um preconceito cronocêntrico que existe em terras brasileiras, vem o mestre de além mar para dizer a nós outros que nós precisamos pensar o direito penal, o Ministério Público, com a seriedade que o momento histórico reclama. Preconceito cronocêntrico na medida em que neste país é proibido envelhecer. Neste país, campeão da cirurgia plástica, campeão do botox ideológico, campeão sem dúvida do pomadismo, de esconder-se as verdades atrás das maquiagens momentistas, neste país nós aprendemos a brincar de democracia, em vez de algarismar os amanhãs na soma aritmética de hoje, fazendo um jogo de 2 mais 2 e dizendo que a maioria está conosco e é o quanto basta para que numa aparência de democracia nós dessemos uma resposta à sociedade. Houve uma época em que os códigos não eram feitos por comissões chamadas democráticas. Eram feitas por um nome, geniais. Quem não se recorda do grande Teixeira de Freitas, autor do primeiro anteprojeto do Código Civil brasileiro, que foi modelo para toda a América do Sul, que foi modelo de Código Civil, homem único, tão único quanto o grande Miguel Reale, que fez o último Código Civil. Quem não há de se recordar que o grande Loreta Goiena, que foi o idealizador do Código Penal uruguaio na década de 30, repousava sobre ele a responsabilidade de ser um homem que pensava em nome do povo e não se falava tanto da democracia numérica tal qual nós a falamos hoje. Quem não há de se recordar que o Código Penal de 1940 foi uma cabeça paulista de Alcântara Machado, filho do grande promotor Brasílio Machado, que teve a coragem de subscrever este código e ali apor as suas ideias e depois vê-las submetidas à análise, ao escrutínio duro, sincero e intelectual de 4 grandes: Narcélio de Queiroz, Vieira de Castro, Nelson Hungria Hofbauer, Roberto Lira. Quem não há de se recordar que os homens ditos geniais de um porte de um Pontes de Miranda, que sequer gostava de ser chamado de professor, porque este é um país que todos são professores e não há alunos, todos são professores, recusava-se ele de ser chamado de professor e queria ser chamado então de jurisconsulto, com os aplausos da qualidade de alguém que pode avocar a humoria sem a pretensão da maioria, porque a maioria já imolou um dia Cristo na cruz. Foi a minoria, a maioria, que na Revolução Francesa deliberou se Deus existia ou não existia, depois de derrubarem os santos da igreja, e Deus só teria tido 2 votos. E a maioria disse que Deus não existia. Não obstante, passarão céus e terras e os anos, e a palavra dos que acreditam em Deus permaneceu e permanecerá. Então a maioria nunca foi e nunca será sinônimo de verdade. Se 1000 pessoas disserem que esse momento agora não existe, ou 100.000, não terá o condão de fazer com que este momento desapareça só pelo efeito numérico. Mas nós aprendemos
a anestesiar a sensibilidade moral do nosso povo com o argumento do mérito. Quanto mais gente aplaudir, ainda que seja um escândalo, é como aquele que com um torcicolo numa esquina olha para o céu e alguém pensa que tem algo interessante, uma multidão de outros passam a olhar também. Nós aprendemos então a idolatrar este argumento de número e assim constituímos comissões com outro argumento maravilhoso. São comissões plurais, outra palavra tão em voga, porque tem membros de Ministério Público, tem membros da advocacia, tem membros. Como se escolhem membros de uma comissão? A palavra não é de um penalista. Monsieur Jean Fader, Géronionnaire, que vous présentez un grand philosophe brésilien et humoriste, qui s'appelait Milor Fernandes. Milor Fernandes dizia que um camelo é um cavalo projetado por uma comissão. Você pega uma comissão, pede para projetar um cavalo e sai um camelo. A vantagem da comissão é que a comissão, como nas velhas execuções, você não sabe quem é que tinha a bala verdadeira, porque todos se excusam da sua parcela de responsabilidade, porque você não sabe quem é que deu o tiro mortal no executado. Então a comissão ela é sempre cômoda, e ela mata o argumento daquele homem genial que foi o Rui Barbosa, que por não ser o Clóvis Bevilacqua, para pretender o Código Civil, passou a questionar o português do Código, numa época em que a gente já, de tão enviesado ao português, já não aprendemos nosso idioma pátrio, passamos a aplaudir o anglicismo de hoje, tão em voga, que colocamos as coisas no gerúndio, porque as coisas vão indo, mas não estão bem. Isto significa, se me permite, os colegas, professores, doutores, estimado colega de las viejas tierras de Espanha, onde he tenido honor de viver por 2 anos, isto significa que este país já teve a capacidade de não meramente importar cultura, mas exportar. É a voz dissonante de um gênio como Roberto Lira Tavares, que dizia ter ido ao exterior e perguntado a ele: o que você aprendeu? Ele disse: aprender não aprendi muito, mas levei muito conhecimento daqui para lá. Tinha a coragem de pensar, tinha a coragem de antagonizar, tinha a coragem de ser como o Nelson Brea Hofbauer, que fazendo o seu anteprojeto do Código Penal na década de 60, botou debaixo do braço, enfrentava o público e os doutores deste país, faculdade por faculdade, e dizia por que era a favor daquele código e não de outro. Agora a gente não sabe com quem debater com as modernas comissões, porque no famoso jogo de empurra, nós já não sabemos quem mais é o pai do filho feio. Não há DNA possível de ser estabelecido. Não há condições neste país de saber quem pensou o mal pensado. Cabe a nós ou aceitar glote adentro, sem mastigação intelectual, o que nos é apresentado, e depois passarmos a fazer aquela crítica do dia a dia, mas temos que, como fiscais da lei, aplicar a lei que nos foi criada, ou não sabemos a quem tomar conta. Eu percebo o momento que o Brasil passa, e é interessante que nós somos obrigados a dar razão para os dois lados. Dialetizava neste passado muito recente o nosso secretário de Segurança de São Paulo com o ministro da Justiça, e ouso dizer, os dois têm razão. Dialetiza pela imprensa um professor da USP criticando e atacando com palavras fortes como obscenidade o anteprojeto do Código Penal, que aí está a rodar, dialetiza com a comissão, e a comissão replica, e eu ouso dizer, os dois lados têm razão. Não há dúvida que as pessoas, vanitas vanitatum, e tudo é vaidade, quem fez e quem produziu algo, não quer ver o seu algo produzido, dando lugar ao algo novo. Sobretudo se reputa-se que o novo não é melhor daquilo que está. O chamado preconceito cronocêntrico brasileiro, nós passamos a confundir as ideias, e o código é uma delas, com as coisas. As coisas são novas ou velhas, mas as ideias são boas ou más. Costumo exemplificar que a lei mais antiga do mundo, esculpida no dístico da humanidade, uma só frase é jurássica e maravilhosa se aplicada: amai-vos uns aos outros. E revoguem-se todas as disposições, em contrário, viveríamos num país muito melhor, num mundo muito melhor. Mas houve um tempo
que nós resolvemos acabar com as verdades estabelecidas por guias celestiais. Era a fase do direito natural, onde nós tínhamos verdades eternais. Vida era a vida, não importa a que preço há de se conservá-la. Vida é um bem divino, não está à disposição da mãe que concebeu sem querer, dispor do feto, dispor do embrião, tal como ela o queira. Era uma verdade eternal, e o direito nascia das Sagradas Escrituras, ou como dizia o grande Pinto Ferreira, o direito ainda tinha um perfume das sacristias, porque se confundia o sagrado e o profano. Mas eis que surge então a chamada fase do positivismo. Eu passo a questionar e duvidar de tudo. Eu só não duvido de que duvido. Quanto a isso estou absolutamente certo. Dom Quixote Jesuí, eu penso, logo existo, é Descartes inaugurar o velho racionalismo do positivismo, e nós passamos então às verdades compactuadas, às verdades formais, não mais às verdades eternais. Cada sociedade ao seu tempo fabricaria a sua lei. E agora nós passamos ao tempo. Se na época que concluí os meus estudos de direito, com quantos aqui eu subdivido o ônus e o bônus de uma geração que vivia uma paranoia no direito penal. No processo penal, buscava a verdade real, e perseguir a verdade real é perseguir um sonho. Mas quando você tem um sonho, você tem um ideal. Quando você passa a tudo barganhar, a tudo negociar, acabou-se o direito penal, acabou-se a poesia. Aquelas duas conchas simbólicas da justiça desaparece, fica penso, porque você passa a comercializar com valores que não são comercializáveis. Uma coisa o direito empresarial civil, a outra coisa o direito penal. Mas então, nós tínhamos a verdade real, que ela vai desaparecendo pela voz dos processualistas, pela voz dos penalistas. Em 95 matamos o dogma da culpabilidade. Você passou a barganhar os chamados delitos de menor monta pelo Tribunal Especial de Pequenas Causas Criminais. Agora, nós abrimos mão, quantas vezes, de investigar e dar a punidade devida, a punição devida a cada um, na medida da sua culpabilidade, sem uma investigação adequada, já oferecendo de antemão o direito premial, que é delate os parceiros e tem uma pena reduzida. Eu já não quero tanto investigar, o meu faro investigativo dá lugar à conveniência momentânea, e eu já não recebo mais na medida da minha culpabilidade, mas recebo um prêmio na medida do meu merecimento premial. Mas eis que no direito penal, nós vamos matando as verdades mais profundas, a um tal ponto que o direito emergente, o direito que agora aparece como última resposta, updated, atualizado, já não é mais aquilo que significava nós outros a paranoia. Quem não viu neste país Ulisses Guimarães com seus olhos claros levar do alto de um palanque a palavra democracia, e cada cidadão sentia-se brasileiro, imaginando que um dia habitaríamos a palavra casa, comeríamos a palavra pão e viveríamos num eterno ir e vir, respeitando e sendo respeitados. Eis que passam-se algumas poucas dezenas de anos. Eu não sei os colegas que aqui estão, mas a minha carteira de promotor já faz tempo que não anda comigo. A minha identidade não é mostrada. Quando eu perco a minha identidade profissional, significa que o medo tomou conta. E pouco me importa dizer, com base em números, que uma coisa é a sensação de insegurança, a outra coisa é a insegurança real. Para mim é como sensação de frio. Pouco me importa como sente a pedra, o pau, o martelo, o computador. O que interessa é a minha sensação de frio. A sensação de insegurança me faz esconder a minha identidade de trabalhador PM, de trabalhador MP na minha casa, e isso não é exatamente o que se chama ou se chancela de democracia. Mas quando eu dizia que todos têm razão, o Ministério da Justiça tem razão, a Secretaria de Segurança tem razão, a crítica da Academia de São Paulo tem razão, e os que fazem o anteprojeto de lei têm razão, não significa que eu esteja sem razão. É porque a atual situação que aí está, e o momento esquizofrênico que nós vivemos, não é culpa nem desse ministro da Justiça, nem desse secretário de Segurança.
Não é culpa nem dos redatores do Código de 84 e tampouco da comissão que aí está. É culpa de todos nós, do escárnio com que tratamos o direito penal, da omissão. É culpa do nosso abandono do Ministério Público, das academias, porque a produção intelectual do Brasil ficou entregue num momento histórico e único a grandes pensadores, mas setorizados, grandes advogados criminalistas. Um não é Saul e o outro não é Davi, para se mal quererem e se mal dizerem, mas não há dúvida que o Ministério Público brasileiro tem uma especial identidade, ainda que não aporte, como dizia o professor Jean Pradella. Aqui é um Ministério Público forte, e setorizado e partidarizado, e a advocacia criminal é a mesma coisa. Vá na França, onde a iniciativa do processo penal, onde a parte civil, a vítima, se faz presente, todo advogado é muito mais imparcial, porque ele tanto pode processar em nome da parte civil, quanto ele pode defender. Vai à Inglaterra, onde o processo penal inglês é de iniciativa privada, e a Crown Prosecution Service só foi criada em 1985, e só atende uma pequena demanda, porque não há monopólio da ação penal na Inglaterra. Então o advogado ele tanto atende a vítima, quanto ele atende o réu, e eles são imparcialíssimos. O advogado criminal brasileiro, para ser imparcial, não é que não exista uma criatura acima da mente. E o promotor de justiça criminal é uma criatura acima da média quando ele consegue transcender das estreitezas do seu cargo e ver de fato o papel que lhe cabe na sociedade. Quando nós somos chamados às chamadas comissões, é só para legitimar, o nosso pensamento em nada vigora. Eu não quero ser chamado e nem quero ser membro. Aliás, eu não queria ser membro dessa. E tenho uma grande piedade dos membros que eles são, porque eu nunca vi tanta surra linguística e intelectual como estão levando os coitados que trabalharam na dúvida. Alguns não estão perdoados, um ou dois, porque cresceram neste país esperando que uma nova lei saísse quentinha do Congresso, para no dia seguinte dizer que a lei processual penal é inconstitucional. Nenhum outro país do mundo tem penalistas de plantão prontos a 5 minutos de fama para dizer que não existe o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, mas que existe ao contrário. Tudo que o Congresso faz não presta. Pois um ou dois, e aí está na comissão, e há de ter a coragem de vir se apresentar, batendo continência à sociedade, dizendo: sou eu, apresentando a cabeça ao barrete icônico, para que então nós possamos fazer um debate sério, porque eu trato o réu como eu trato o meu opositor de ideias, como recomendava Hegel. Quando aplica-se uma pena ao réu, não há menoscabo ao réu. Eu dignifico a criatura humana, porque não o trato como criança nem como minusvalia mental. Eu dou a ele a pena porque eu trato como homem, e reconheço que ele errou, e ele interioriza que ele errou e pode então assim crescer. Agora, quando eu me apiedo do réu, quando eu me apiedo do meu debatedor intelectual, eu o trato como se tivesse uma minoridade. Pois bem, quais são os argumentos neste momento? Primeiro, evidentemente que o senador que convoca, nosso colega, que tem a ideia do novo Código Penal, é voluntarista e é escorreito. É evidente que o senador presidente do Congresso é escorreito e quer algo melhor, porque a situação que está, ninguém sabe mais como poderia piorar. É evidente que a comissão também é voluntariosa, mas nesse país que tem tantos professores e poucos alunos, todos dão aula de todas as matérias. Eu não me esqueço, meu caro professor Jean Pradella, quando há alguns anos chamei o professor de Cambridge, Roderick Munday, para falar sobre criminologia no Brasil. Eu havia debatido muito criminologia e vi que ele conhecia muito. Não aceitou, indignado. Eu sou professor de processo penal e direito penal, não sou professor de criminologia. Mas você sabe tanto, não. O europeu tem um respeito científico pela matéria. Aqui, o jogador de futebol, o cantor de pagode, ele fala de política, ele fala de direito penal, ele julga o Supremo, que julga todas as instâncias. Aqui é terra de cacique, aqui não é terra de aprendiz. Aqui todos sabemos todos e por isso pagamos o preço do que nós estamos experimentando. E por isso temos que ter a coragem e a ousadia de, ao mesmo tempo da dialética, criticar e sermos criticados. Quando nós dizemos que um membro cresceu criticando a todo tempo, acoimando de inconstitucional a lei, agora cria uma lei que já no seu nascedor, no seu berço,
traz a eiva da inconstitucionalidade constante. Como nós vamos dizer que não é inconstitucional uma descriminalização do aborto, tal como está se praticando, quando a vida é protegida pela Constituição? Não se pergunta se você é a favor ou contra o aborto. Trata-se de respeitar o direito constitucional. A vida é cláusula pétrea, não está na mão de meia dúzia de pessoas, não falar em nome da cidadania brasileira e com meia dúzia de manobras linguísticas descriminalizarem a prática abortiva. Vida é coisa séria, mas ela é séria muito mais vezes do que nós poderíamos dizer. É preciso que se diga que a vida humana vale mais do que a vida animal. Nós não vamos nos esquecer, meu caro professor, amigo doutor Roberto Delmanto, que na época da ditadura, lá atrás, que se aplicava a Lei de Segurança Nacional, o grande Heráclito Fontoura Sobral Pinto, para defender os seus clientes em época de ditadura, em épocas menos nobres, onde se fosse defender 50 clientes, só poderia falar 1 minuto a favor de cada um. Heráclito Fontoura Sobral Pinto invocou então, na defesa dos seus clientes, a lei de proteção aos animais, porque os animais valiam mais do que os seres humanos. A ser aprovado o código tal como está, nós invocaremos todos, porque a briga de galo, se resultar a morte, levará uma prisão de até 12 anos para 2 caboclos que resolveram apostar no galo preto ou no galo branco. E um dos galos morreu e dá até 12 anos de prisão. Mas o homicídio culposo de imprudência beirando ao dolo eventual, de 1 a 4. A lesão corporal dolosa, grave, nós sabemos, é um nada. E o legislador chega agora a cindir a dogmática, princípio da segurança jurídica, criando um binômio de dolos com pesos diferentes. Dolo direto é um com peso maior, dolo eventual é outro, com peso menor. Quando os dois assumem o risco do resultado, e então em épocas de finalismo nós deveríamos imaginar que a dogmática mundial, pensada às margens do direito penal alemão, sempre deu o mesmo peso e a mesma medida para os 2 dolos. Mas como se não bastasse, o que se conclamou na comissão foi que nós dessemos proporcionalidade às penas. Então nós tínhamos o antigo artigo 22 da lei ambiental, que trazia uma pena de multa, talvez da ordem de R$ 2.500 para quem molestasse um cetáceo. Crime tão estranho que eu nunca conheci um molestador de cetáceo. Fui ao dicionário e descobri que molestar cetáceo é importuná-lo, provocá-lo e até fazer abordagens sexuais. E se hoje, na molestação de cetáceo, vier a morrer o cetáceo, numa tarde bucólica na praia, um homem deitado com um cetáceo, a pena é muito maior do que a pena que usualmente nós aplicamos para a morte de uma criatura humana. Nós passamos hoje a aprender quem mata um animal. Não nos questionamos quantas vezes o finalismo daquela conduta. E nós deixamos soltos quem mata os seres humanos. Nós precisamos de episódios que nos chacoalhem, como dizem os médicos, que nos dê aquele tapa, aquele bufete na face, que diz curar-nos histéricos. Nós precisamos deste bufete para nos tirar da histeria coletiva que vivemos, tão a favor dos animais e tão contra os seres humanos. Episódios como aqueles que nós vivemos com aquela sigla criminosa que no ano 2005 ou 2000 fez parar a maior cidade do país, onde os PMs armados corriam com medo de ser mortos, onde nós percebíamos que o mesmo trajeto com 20 minutos, nós levávamos 4 horas nesta capital de São Paulo para andar, onde eu via homens fortes, que era a nossa segurança, chorarem, porque não sabiam se chegavam em casa como PMs e a sua família ali estava. Hoje, nós vemos pronunciar a mesma coisa e o tabefe, o bufete, no nosso rosto continua sendo dado. E a resposta que promete a comissão é não apenas uma pena dura para o molestador de cetáceo, mas se o cetáceo for filhote, a pena aumenta-se em dobro. Significa, não é que a fauna, a flora e tudo mais que aí esteja, que voe, que cante, que gorjeie, não mereça proteção. Não significa que os réus não mereçam proteção,
porque foi a duras penas que nós consolidamos os chamados direitos fundamentais, que tem que se falar de boca cheia, peito estufado, de uma voz cordiana que sai daqui e não sai daqui. Foi a duras penas que construímos, após a Revolução Francesa, com o direito penal liberal, o conceito de direitos fundamentais, que pertence a todos indistintamente e não apenas a um setor político ou a um setor social. Não há dúvida que tem razão o crítico e tem razão o criticado. Um, ao dizer que está muito mal feito. Outro, ao dizer que fez do melhor e que fizeram muitas audiências públicas e receberam milhares de e-mails. Quando nós sabemos que da audiência pública a gente só extrai o que a gente quer, e dos e-mails que nos interessam a gente recolhe, os outros a gente deposita fora. Então isso é dividir a responsabilidade com quem não tem, que é a sociedade. Que e-mail você mandou? Que crítica que você fez que foi acolhida? Quem é você, cidadão? Apresente-se como fizeram Nelson Hungria, Rolf Bauer. Apresente-se como fizeram em Loreta Goiânia. Coloque um anteprojeto e diga: fui eu, porque sou penalista. Porque não pode ser um 2 em 1, penalista e constitucionalista. Você pega nesse país o mesmo autor de direito comercial e escreve direito penal. Você não pode ser gênio para todas as searas do direito, porque a vida é extremamente complexa. E aquele que foi gênio não era só professor, era jurisconsulto, era Pontes de Miranda. E dizia que quando houvesse um quociente despótico na sociedade, que a criminalidade fosse alta, a resposta do Estado deveria ser mais dura. Não há dúvida que nós não podemos só falar em termos de atualidade, porque o Código Penal suíço, na sua parte mais importante, é de 1893, de um projeto de Carlos Stoss, que demorou anos para ser debatido, para só na década de 30 ser aprovado. Que o Código Penal alemão é de 1871, na sua parte principal, especial, ainda mantido nos seus fundamentos, com a reforma de 1975, e com dezenas de anteprojetos, todos eles arquivados, mas com centenas de reformas pontuais, porque para pensar a concepção sistêmica de uma lei penal, mexer no bem mais valioso da vida e da liberdade de uma sociedade, é preciso ser muito bom no que se faz, ou é preciso ter uma comissão equânime de talento e inteligência, capaz de fazer um produto tão bom que a crítica não possa ser uma crítica fugaz e rasa, como nós vemos hoje as críticas fugazes e rasas, e não obstante verdadeiras. Se a questão da temporalidade valesse só por ela, o Código Penal, o Código Civil francês de 1803, de nada valeria, e é um monumento legislativo ainda inspiração para o mundo. Quando nós falamos que a sociedade hoje é dinâmica, mas as verdades há de ter um mínimo de verdade que permaneça, valor da vida, valor da dignidade sexual, valor da liberdade corporal, valor do patrimônio, isto há de perdurar de alguma forma minimamente. É porque nós não podemos, ao sabor do progresso da nova invenção do iPad, lançarmos um Código Penal novo a pretexto de ser moderno. Com a palavra o presidente do Superior Tribunal de Justiça, grande penalista, nascido na Alemanha, ministro Felix Fischer. Se o discurso for sempre ter um Código Penal moderno, na melhor das hipóteses tem que fazer um novo a cada 10 anos. Então, a decantação da lei, aquilo que é peneirado pelos tribunais, que é superpeneirado pelo STJ, pelo Supremo, que foi feito, recebe hoje uma crítica fácil de catecúmenos do direito penal, ao dizer o Código Penal de 1940, na sua parte geral, foi criado no período fascista. Bom, então não aponte os dispositivos fascistas dele, porque foi inspirado no Código Rocco de 30 da Itália. Também, mas então me aponte os dispositivos fascistas. Vida, liberdade, honra, patrimônio, vigindo aqui na França, na Alemanha, é uma questão de pena, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas são todas condutas reprimíveis. E a parte geral feita por um grupo que emergia da democracia, professores liberais do direito penal, Código de 1984. Isso não quer dizer que não deveríamos reformar? Sim. Daí a primeira e natural pergunta: o que está sendo feito? É um novo Código Penal? Se é um novo Código Penal, é um trabalho de codificação. É uma compilação das leis? Compilação é outra coisa. Ou é uma consolidação das leis?
O que eu observo da leitura é que há uma tentativa de fazer os três, mas num exiguíssimo prazo de tempo, muito raso. E aí vem a outra defesa dos membros da comissão, que onde eu tenho um ou outro amigo ali, que espero que não venha a perder a amizade pela minha crítica sincera. É que quando se diz que o tempo é curto, você não faz, porque isso é muito arriscado colocar o país em situação pior do que está. Dizer que o tempo é curto e por isso não ficou tão bom, é aceitar algo que é acientífico, apedêutico, que não pode ser a palavra de um jurisconsulto legislando para nós todos. Isso me faz lembrar a história do rapaz que vai ao médico, pergunta para o médico como ele está. O médico analisa, diz: está muito mal. Sinto lhe dizer, mas você só tem mais 3 minutos de vida. O rapaz fica apavorado e fala: doutor, mas o que o senhor pode fazer por mim? Ele falou: nesses 3 minutos, no máximo um miojo. Então não há condições de fazer-se um miojo penal, sem sabor, sem tempero, sem poder nutricional, que vai desalimentar uma população já tão carente de alimentos. Isto falta seriedade, mas volto a dizer, a culpa não é do presidente do Senado, e digo isso sem nenhum temor, porque quer ele o melhor, quer assinar o melhor, não é um técnico em direito. A culpa é de todos e não é de ninguém, é porque falta ao nosso homem de plástico contemporâneo a necessidade de olhar ao espelho, reconhecer as suas limitações, dizer: eu não tenho tempo para isso, ou eu não estou qualificado para isso, e por isso não aceito esta missão, por mais nobre que seja. Então a culpa é sua, general, não minha, não é porque eu contratei o coronel. O coronel diz: a minha não é porque eu chamei o capitão. Nós chegamos até o soldado e ao recruta e você não sabe de quem é a culpa. Perdeu-se a batalha de um reino porque o comandante não estava bem, o seu comandado não estava bem, o cavalo não andava muito bem, tudo por culpa de uma ferradura que derrubou o cavalo de um, e ali foi caindo o reino. Então é o momento de assumirmos as responsabilidades. Tem razão a USP na sua crítica, mas também não é uma razão desse tamanho, não, porque dá a impressão que os mestres que fizeram o Código Penal de 1984 fizeram a quintessência do direito penal, e não fizeram. Tivessem feito, o país estava melhor do que está, e não está. Criaram para uma realidade brasileira um Código Penal adequado a países de primeiro mundo, com uma ressocialização incabível aqui, com a progressão de regime que não existe rigor nenhum na prática. Alguém já viu alguém ser ressocializado em crime grave? Quem ressocializa, quando ressocializa, se ressocializa, são essas denominações religiosas que chegam atrás das graças, porque o Estado passa a chave, dá até logo para o preso, e aí chega um pastor, um padre, e como naquele estalido genial na cabeça do grande Vieira, aparece a iluminação e o homem abre as portas do seu coração, então se redime para o mundo. De ciência não tem nada, tem de fé. O Estado faliu na ressocialização, isso é uma falácia. A verdadeira discussão do direito penal é aplicar a cada um na medida da sua culpabilidade. Dizia o meu mestre de direito penal, de quem fui discípulo no Instituto de Filosofia e Direito Penal Comparado, Ortega y Gasset, o grande Henrique Bacigalupo, herdeiro, tido como aluno mais brilhante do grande Jiménez de Assua, que foi tido o maior penalista de todos os tempos. Homem tão grande que encontrou no Brasil a dialetização veraz e voraz do grande Nelson Hungria, que seria um grande penalista em qualquer país do mundo, porque estudava, e estudar é o que faz Messier Pradelli. É difícil, mas é honorável, é exitoso, mas mais do que isso, só as próximas gerações vão saber conhecer a envergadura de um gênio. E o grande Jiménez de Assua estudou com quem? Num seminário de direito na Áustria ou na Alemanha. Estudava ele então com os herdeiros do primeiro pensamento alemão, com o herdeiro de von Hering, aluno de von Hering. Estes homens construíram as bases que não mudaram a sua essência, tal como era em 1803 o velho princípio do direito penal moderno criado por Feuerbach. É preciso anterioridade na lei penal.
É preciso proporcionalidade na pena. É preciso que a pena não passe da pessoa do criminoso. Tudo isto que é a essência que permanece até hoje. O resto é muita perfumaria. Mas eis que chegou um momento, e aí que eu começava a dizer com o grande Charles de Gaulle, que foi eleito 3 vezes presidente da França e que ainda major já pensava com a liderança de um general a escrever no seu fio da espada que você precisa manter uma grande briga, ser coerente para ser grande. É que na Segunda Guerra Mundial o homem foi colocado à prova com as suas liçõezinhas de direito penal. Mataram 6 milhões de pessoas, reza a história, e o direito penal não dava a sua resposta. E eis que o maior penalista do mundo, Luiz Giménez de Assuá, que fugindo da ditadura espanhola veio bater em terras argentinas. Diz Giménez de Assuá: o tribunal de Nuremberg é ilegítimo, porque fere o princípio da anterioridade da lei penal, porque fere o princípio da lei certa, porque acaba com o princípio do juiz natural, porque tem um juiz de ocasião especial de exceção, porque pior do que tudo, o vencedor julga o vencido. Então o tribunal de Nuremberg fere o princípio da imparcialidade do juiz. E o grande Hans Kelsen chega então com a voz de publicista e constitucionalista e diz ele, talvez até violentando o que houvera pensado no passado: mas isso está no Código das Nações, pouco importa que não tenha sido tipificado. Outro princípio caro aos penalistas: pouco importa que não tenha sido tipificado o genocídio. Não pode a raça humana ficar sem dar uma resposta para um grupo político que matou 6 milhões de pessoas. E o penalista perdeu para aquele que enxergava adiante, para ele que foi o grande criador da teoria pura do direito, mas que pensou nesse momento com verdades eternais, que foi Hans Kelsen, e venceu a posição de Hans Kelsen e se fez um processo penal para aquela ocasião que arrepiaria todo professorzinho de direito penal de hoje, porque violentado estavam todos os princípios do direito penal. Ora, para situações comuns, todos nós temos um versículo legal na boca, todos nós temos um princípiozinho de presunção da inocência, todos nós temos um indúbio pro réu pronto para saltar da ponta da nossa língua, bater continência à realidade social, dizer que é maravilhoso e fazer os nossos acadêmicos de direito vibrarem, que aqui está um democrata. Agora eu quero saber quando é o meu sagrado pelo que está em jogo. Porque quando é a minha vida que está em jogo, da minha família, eu me incluo nos 6 milhões de mortos, esquadros daqueles campos de concentração, e quero justiça para mim. Eu quero saber quando o meu pelo está em jogo, porque o fogo na casa do vizinho é ameaça de incêndio na minha casa. E para situações excepcionais, direitos emergenciais, o Brasil há de pensar com seriedade o princípio da proporcionalidade, na modalidade ainda não totalmente aceita, minha tese de doutorado na Complutense de Madrid, princípio da proibição da proteção insuficiente ou deficiente. Porque se o Estado Democrático de Direito me prometeu direito à vida, direito à dignidade, me prometeu e há de cumprir, porque eu depositei as minhas armas e o meu 38 está na mão do Estado, eu ando desarmado, e cadê minha segurança da minha família? O momento hoje é de olhar para frente, com um retrovisor no passado, e saber que tudo que nós vivemos hoje não é culpa de um, nem de dois, é culpa da omissão ou da impotência de uma nação. Mas agora não temos mais militares a culpar. Daqui para frente, para os nossos filhos, que países haveremos de deixar, se nós não tivermos a coragem de saber que nós precisamos repensar o direito penal com a seriedade de não ser advogado criminalista e de não ser promotor criminal, mas de pensarmos no direito penal com a coragem do cidadão, que é quem sofre em cada esquina o risco de uma ação malsana.